Começando aqui mais um vídeo sobre o tema de compactação. E aqui mais uma vez com a participação aqui do Matheus da Construtec. Fala pessoal, vamos lá para mais questões de 2018, prova recente da BIM, compactação de solos. Matheus que é mestrando aí, tá quase terminando o mestrado em estruturas, né? Uma área aqui um pouquinho diferente da que ele atua, mas vai dar uma ajudada na gente, né? Vamos lá, vamos nessa. Beleza. Um engenheiro fiscal interrompeu a obra de execução de um aterro em razão de uma série de falhas de compactação, entre elas o teor de umidade do solo, diferente do ideal, a inadequada espessura de camadas de compactação e características do solo adotado fora do especificado. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Para garantir sua qualidade, o solo a ser adotado no aterro deve ser isento de matéria orgânica, não sendo permitido o uso de solos com baixo índice de suporte Califórnia. E aí, o que você acha, Matheus? Para verificar essa assertiva, a gente tem que consultar as normas de pavimentação do DENIT, que é que ele diz sobre esse uso de solo com baixo índice de suporte Califórnia e quais são essas faixas de índice de suporte Califórnia aceitáveis para pavimentação, para execução de aterro. Pois é, eu trouxe aqui a norma a especificação de serviço, né, aliás, do DENIT sobre aterros, né, que é uma especificação que cai muito em provas. E ele diz, né, que tem que ser isento de matéria orgânicas, micáceas, diatomáceas, e não deve ser constituído de turfas ou argila orgânicas. Então a primeira parte está certa. E depois que não pode ser utilizado solos com baixo índice de suporte Califórnia. E está correto também. Para o corpo de aterro tem que ter um ISC maior que 2%. E para expansão menor ou igual a 4%. Então, questão correta, né? Você não pode utilizar solos com baixo índice de suporte Califórnia para não ter recalques, né, no seu aterro. Então, questão correta. Próxima questão. Tanto o excesso quanto a falta de umidade no solo são prejudiciais à compactação de aterros, pois não permite que seja atingido o grau de compactação máximo. Quer comentar É essa isso aí? aí, pessoal. Essa questão já caiu em provas de concursos anteriores, como já foi comentado no canal do Construtec Cursos, em relação ao ensaio de compactação, que ele vai sempre relacionar na curva de compactação o peso específico seco do solo e a umidade. Nós temos um ponto que vai ser um ponto máximo, onde eu vou ter a umidade ótima e o peso específico seco máximo. Fugindo desse ponto, eu não tenho o teor de compactação adequado para aquele tipo de solo, vai fugir do meu ensaio. Então, realmente, o excesso ou a falta de umidade são prejudiciais, sim, para a compactação de aterros. É, isso aí. Então, a gente tem um vídeo ali no canal dele que a gente fala sobre essa curva de compactação. E na norma de aterros aqui ela cita, né, que na umidade ótima, mais ou menos 3% para o corpo de aterros. E para as camadas finais, aquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca. Então, para o corpo de aterro, ele pode ter uma variação na umidade ótima de mais ou menos 3%, mas é uma variação bem pequena. Então, essa aqui está correta, né? Que tanto o excesso quanto a falta de umidade de solo são prejudiciais para a compactação do aterro. Se você tiver uma umidade muito baixa, você não vai conseguir atingir a umidade a máximo, né, da massa específica seca, e se tiver uma umidade muito alta, você também não vai conseguir alcançar essa massa específica máxima. E a norma ela é bem rígida nessa exigência de ser 100% da massa específica seca de ensaio, né? Que, É, como já comentamos em vídeos anteriores, o ensaio de face de areia. e essa parte aqui cai bastante nos concursos, né? Essa parte que fala de 100% da massa específica aparente seca máxima. E também fala que se não alcançar essas condições mínimas, eles devem ser escarificados, homogeneizados e levados à umidade adequada. Né? Se precisar de mais umidade, você passa mais camadas, mais passadas do caminhão-tanque. E se tiver com umidade muito alta, você tem que escarificar e deixar ele aerado até ele secar e voltar na umidade ótima. Então, questão correta também. Exatamente, isso aí com o objetivo de atingir o grau de compactação especificado em projeto.
Alturas de camada de solo pouco espessas prejudicam a dissipação de energia do solo compactadores. Por isso, é recomendável adotar as camadas mais altas possíveis, cujo limitador é a altura de lançamento do caminhão de transporte de solo. Essa aí é uma questão bem que cai bastante, né, Matheus? Exatamente. A gente já viu e reviu várias vezes esse conceito das alturas das camadas de aterro. Então, aqui ele cita que é recomendável adotar as camadas mais altas possíveis, né? Então, aqui a gente tem um erro. Você não pode usar camadas muito altas, né? Tem nessa mesma especificação de aterro, a gente viu que para o corpo dos aterros, a espessura de camada compactada não deve ultrapassar 30 centímetros. E para as camadas finais, essa espessura não deve ultrapassar 20 centímetros. Exatamente. Para cada tipo de camada também vão ter tipos de ensaios e requisitos diferentes para esse aterro. Só lembrando que as camadas finais correspondem aos últimos 60 centímetros do aterro, né, que seria a parte mais nobre do aterro. Por isso que você tem que ter uma camadas finais com espessuras menores, né, de 20 centímetros. Então essa aqui a gente viu questão errada. Então a gente pode ver aqui uma questão de concurso bem recente, né? E estão sempre cobrando essa parte de especificação de aterro. Então é uma norma bem importante você estar sabendo, atentando a esses números, né? As porcentagens, que cai bastante. Aqui uma prova da CESP, né? Você quer ler essa questão aí? Vamos lá, essa prova 2018 também para Auditor Municipal de Controle Interno da Câmara de João Pessoa. Ela diz o seguinte: para uma rodovia com 50 km de extensão e com o número N de projeto igual a 1,8 vezes 10 elevado à terceira, foi projetado um pavimento com subbase, base e revestimento de tratamento superficial duplo com camada selante. Esse aí já está a especificação completa da camada de revestimento. Então ele diz o seguinte: para a base e a subbase, deverão ser utilizados materiais selecionados da única jazida disponível, cujas características são apresentadas a seguir. Aí aqui ele fala as características, né, dessa jazida, a porcentagem passando na peneira número 200, né, que seria o material mais fino, ele apresenta 35%, então uma quantidade muito grande de finos. Índice de grupo 1,7, expansão 1,1, classificação HRB A75, né, solos argilosos, umidade ótima, 14,3 e ISC de 35%. Então aqui a gente pode ter bastante informações, né, sobre o solo e vamos ver o que ele está perguntando. O revestimento de tratamento superficial duplo com capa selante é adequado para o número N de projeto da situação em apreço, já que apresenta desempenho suficiente para suportar os esforços repetidos de tração na flexão correspondente ao tráfego. Então, essa questão aí, Matheus, o que você acha? Ela está correta. Nós temos que ver as especificações do manual de pavimentação, onde há essa relação do número N de projeto com o tipo de revestimento adequado para esse número N. A gente trouxe aqui essa tabela, né? Então a gente consegue ver aqui, né, que o tratamento superficial betuminoso ele pode ser utilizado para N menor que 10 na sexta. E a gente viu ali que o número N é 1,8 vezes 10 na terceira. Então você pode tranquilamente usar um tratamento superficial betuminoso. Então essa questão está correta. Rolos pé de carneiro com patas penetrando na parte mais profunda são adequados para a compactação da base e da subbase, devido a características do material da jazida que requer aplicação de altas pressões para vencer a coesão do solo. E essa aí, Matheus? Correto ou incorreto? Essa é uma questão que trata dos equipamentos utilizados para realizar a compactação dos solos, e a assertiva está correta ao relacionar o rolo pé de carneiro com o tipo de solo apresentado na tabela exposta, solo argiloso. Então essa é uma questão que envolve bastante disciplinas, né? Você tem que, além de saber identificar qual o solo da questão, você teria que saber também que o rolo pé de carneiro ele é utilizado para solos argilosos.
Você poderia identificar esse solo como solo argiloso através da classificação HRB, né? Que aí você teria que ter decorado todas as classificações, ou pelo número, porcentagem passando na peneira 200, 35%, uma porcentagem grande. Então a gente consegue identificar que o solo é argiloso e a gente vê aqui na norma do DENIT, que essa aqui é a norma de implantação básica de rodovia, que os rolos pé de carneiro eles são utilizados para os solos argilosos e siltosos, nas quais é necessário aplicar altas pressões para vencer a coesão do solo. Então é exatamente como ele disse, né? Rolo pé de carneiro, penetrando a parte mais profunda, são adequados para a compactação da base e subbase devido às características do material, requer a aplicação de altas pressões para vencer a coesão do solo. Então essa questão está correta também. A gente vê que foi uma definição totalmente extraída do manual, né? Então a importância de você estudar o manual e ter em mente quais são as definições apresentadas. Isso aqui, manual de implantação básica de rodovia, você encontra no site do IPR, né, Instituto de Pesquisas Rodoviárias, do DENIT. E é um manual que cai bastante, assim como o manual de pavimentação, as especificações de serviço, é sempre importante estar atentando a elas. Aqui eu trouxe uma imagem, né, de um rolo pé de carneiro e a gente pode ver as patas dele, né? Que necessita uma pressão alta para vencer a coesão do solo. Aqui a gente pode ver um solo vermelho, né, um solo argiloso, e a passagem do rolo pé de carneiro, que tem esse nome justamente pelas patas do rolo parecer como se fosse a passagem de carneiros pelo solo. Então é por isso que ele tem esse nome. Outra informação importante, né, dessa mesma questão, a gente pode ver aqui que o índice de suporte Califórnia 35%, ele pode ser utilizado para subbase, né, Matheus? Exatamente. Se a questão eu perguntasse que era para base, a assertiva estaria incorreta. Incorreta, né? Que para base você tem que ter um CBR de 80%, né? Ou em alguns casos 60%, dependendo do número N. Mas nesse caso só seria possível utilizar essa jazida para subbase. Então é isso. A gente fica aqui com as questões. Eu deixo aqui o convite para vocês ir no canal do Matheus, né? Construtec, né? Construtec Cursos, lá tem vários vídeos de questões diversas de engenharia civil e vamos seguir também questões de engenharia rodoviária. Segue lá, eu tenho um vídeo também que eu fiz com ele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e junto com o link do canal dele. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal, até a próxima.